Senhor, por favor, me diga o seu nome completo e a sua data de nascimento. Marzo Lopes Nunes, 9 de dezembro de 1975. Tá, eu não sei, mais pertinho um pouquinho do microfone, senhor Márcio, se o senhor quiser segurar o microfone, isso. Marzo Lopes Nunes, 9 de dezembro de 1975. Tá, senhor Marzo, qual é o seu vínculo com o réu Jefferson Almiro Lopes Goulart? Nós éramos conhecidos, a família se conhecia. Tá. E com o Andrei, a família do Andrei, a família materna, paterna do Andrei, o senhor tem vínculo de amizade, de parentesco? Não, a gente, há anos atrás, a família se dava, né? Isso. Tá. E hoje em dia o senhor ainda mantém vínculo com eles? Não. Não. Tá, então eu vou tomar o seu compromisso, o senhor está em juízo, o senhor tem o dever de responder a verdade, sob pena de crime, tá certo? Sim. O senhor vai responder algumas perguntas, se o senhor não souber a resposta, o senhor só diga que não sabe, não tem problema, tá certo? Ministério Público. Seu Márcio, boa tarde de novo. Boa tarde. O senhor está bem? Está tranquilo? Sim. O senhor sabe do que se trata, né? Sim. O senhor conhece o seu Jefferson há quanto tempo? Que idade o senhor tem? Eu tenho 49. Há quanto tempo o senhor conhece ele? Desde que idade o senhor tinha? Acho que uns 12, 13 anos. O senhor tinha 12, 13 anos. E ele? Ele já era mais velho. Eu acho que ele tem em torno de uns 59, né, 58, não me recordo aqui. Uns 10 anos mais velho que o senhor, pode ser? Eu acho que é. Tá, e como é que foi esse conhecimento do senhor com ele? Eram amigos? Como é que era? Não, Jogavam não. bola? Como é que era? Futebol. Ele era dos grandes que iam jogar bola lá e eu, pequeno, ia jogar junto no campo perto de casa lá. E depois no Clube dos Cabos e Soldados, que meu pai era militar e nós era dependentes, né? E a família toda, carnaval, festa, quando tinha lá, a gente se encontrava ali também. Eu tenho o seu depoimento aqui, que o senhor prestou na promotoria. E lhe pergunto primeiro, o senhor foi espontaneamente na promotoria prestar depoimento? Sim. Por que é que o senhor foi espontaneamente prestar depoimento? Porque depois que eu soube do comentário que ele teria assassinado o sobrinho, uma coisa do passado me veio à tona e eu não consegui ficar com aquilo na cabeça mais, não falar, né? Antes do senhor falar sobre isso, eu lhe pergunto, o senhor tinha alguma razão, porque isso aqui vai representar uma exposição para o senhor, não é? Sim. Não é confortável para o senhor falar sobre isso, certamente. Não. O senhor é heterossexual, correto? Não, senhor. Não, Heterossexual. hétero. Desculpa. Não é engraçado, mas... também nada contra se não fosse. O senhor é casado? Sou. O senhor tem filhos? Tenho. Pois então, por isso que eu lhe digo, isso aqui representa algum constrangimento. O senhor vem aqui depor, hoje perante todo mundo, né, diante de algum constrangimento, por alguma razão que não seja de falar a verdade? Não, eu vim para falar a verdade. Então fale. O que aconteceu? No passado, eu tenho uma tia minha, irmã da minha mãe, e o marido dela vieram de outra cidade e alugaram uma casa lá perto. E eles são padrinhos, se eu não me engano, ou é dele ou é da Kátia, né? E aí eles tinham ido viajar no final de semana, pediram para ele cuidar da casa deles, né? E ele me convidou para ir lá, porque ele ia levar o videogame para ficar lá jogando videogame. E na época videogame era eu não tinha em casa, né? gurizadinha mais pobre que queria brincar de videogame. Aí eu fui para lá. Tá, passou o dia, a tarde, ficamos jogando. De noite, ele pegou e eu fui para o quarto que era do meu primo e ele ia ficar no quarto dos meus tios. Aí ele entrou no quarto e me deu, naquela época ele tinha um 38, um revólver. Aí me deu, pediu para mim se eu podia guardar no quarto, porque ele tinha medo que ele era sonâmbulo. Tá, aí ele saiu do quarto, eu deixei até embaixo do travesseiro o revólver.
Que idade o senhor tinha mesmo? Eu tinha 13 anos. E ele lhe deu um revólver? Foi o que ele me pediu para, né? Entrou no quarto com essas palavras que ele disse. Tá, e aí? Vamos lá, continue, por gentileza. Eu não sei que horas foi da noite, de madrugada. Já me acordei e eu estava de barriga para cima, com o calção mais ou menos aqui no joelho, e ele abaixado do lado da cama me masturbando. Eu me assustei e falei, o que é isso, perna? Que é como ele era conhecido lá, né? Todo mundo conhece ele Perna? por perna. É. Aí ele, não, nada, pode voltar a dormir. Amanhã a gente se fala. Levantou e saiu do quarto. Não lhe deu explicação. Só isso que ele falou. Eu, na hora ali, eu meio que dormi também, voltei a dormir. Eu sei que passou a outra semana, acho que foi no sábado, ele perguntou para mim se eu queria ir para lá, que ele disse que ele ia sair aquela noite se eu ficava na casa. Posso falar? Pode seguir, pode seguir. E aí eu fui para lá. Fiquei jogando videogame e foi anoitecendo. Eu perguntei umas 2 vezes para ele se ele não ia sair. Ele disse que estava esperando o amigo dele, não me lembro, para avisar se ia passar lá para ele junto. Eu sei que lá pelas tantas, acho que era umas 10 horas da noite, mais ou menos, ele disse que ia dormir. Só um pouquinho, deixa eu interromper. Ele lhe chama, o senhor vai novamente para jogar o videogame. Sim, senhor. E ele teria dito para o senhor que ele ia sair e o senhor ia ficar jogando... Ele perguntou se eu poderia ficar lá naquela noite, deixar o videogame lá, porque ele ia sair para ficar alguém na casa. Porque ele estava cuidando da casa. O senhor não ficou preocupado que ele ia tentar de novo? Não, porque até então não, na verdade não. E outra, ele falou que ele ia sair, né? Por isso que o senhor foi. Aí tá, só que daí no fim ele não foi. Não E outra, saiu. o senhor era menino, né? Eu tinha uns 13 anos. Ah, tá. Mas, né? Eu não fiquei com aquilo na cabeça até. Exato, porque exato. ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele. Entendeu? Eu tinha um carinho assim, ó. Era um cara legal, gente, sabe? Tipo um irmão mais velho, vamos se dizer. Obrigado. Deixa eu interromper. Ele comprava, tipo, lanche, doce, essas coisas assim? Não. Isso aí que eu estou lhe dizendo foi só essas 2 vezes que aconteceu. Ah, mas quando saíam juntos, ele não... Não, porque a gente ia mais pro Clube dos Cabos ali, Ah. tudo perto e... Pode voltar, então. Vamos lá. Tá. Aí ele falou que não e no fim ele disse, não vou mais sair. Aí foi tomar banho, foi se deitar, aí voltou lá no quarto, aí eu fui pro quarto. Pedi para mim guardar a arma de novo. Eu deixei no travesseiro, embaixo do travesseiro, né? Aí voltei a dormir, foi dormir. Me acordei também, sem saber que hora era, assim. Ele tá... Eu posso fazer o movimento? Assim. A cama, assim, ó, estava de comprida, a porta era aqui. E a cama eu estava com a cabeça aqui. Eu me acordei, ele estava do lado da cama, bem encostadinho, agachado de 4, com a bermuda por aqui, eu acho. E eu em cima dele, e ele puxando as minhas costas. Só um pouquinho. Seu Marcos, se pudesse virar para os jurados e mostrar melhor, porque o senhor está... porque o senhor está primeiro virado para frente para a gente, e não para quem tem que julgar, que são os jurados, né? Segundo, que o senhor gesticula, mas a gente está vendo bem, eu não sei se os jurados estão vendo bem. Então, assim... O senhor pode colocar a cadeira virada para ficar de frente para os jurados. Então, assim, se pudesse até levantar para mostrar melhor como é que ele estava, assim, o que estava acontecendo, que eu acho que até para a gente poder entender melhor, que o senhor disse, baixei aqui e tal, se pudesse nos mostrar melhor... Eu vou ficar assim aqui, o som. Pode levantar o microfone, ó. Levanta, pega aqui aqui, ó. Pode pegar o microfone na mão, pode. Isso. E aí o senhor pode mostrar melhor para a gente. Perto do microfone. Só cuida para falar perto, mas pode mostrar melhor que a gente compreende bem, tá? Para a gente compreender bem. Tá. Então pode explicar melhor essa situação. Eu vou ter que mostrar o quarto, no caso. Aqui era a porta e a cama nessa parede aqui do lado da porta. Entrava assim, ó. Né? Eu me acordei, ele estava de 4 do lado da cama. Eu me acordei assim em cima dele, ó. Ele aqui, assim, ó, a cama aqui desse lado. E ele puxando as minhas costas assim para roçar nele. Né?
Aí eu peguei, dei um pulo, pulei para a cama, puxei o revólver debaixo do travesseiro e apontei, o que é isso, perna? Ele levantou bem rápido, apavorado, porque eu fiquei apontando a arma para ele, e levantou os calções e falou, não, nada, meu, isso não é nada, abaixa essa arma, e saiu do quarto, bateu a porta. Eu me sentei na cama. Pode sentar. Só se eu entendi. Ele estava ao lado da cama, paralela à cama. Sim. Né? E tentou encaixar o senhor atrás. Fazendo eu me esfregar. Ele de 4. O senhor usa a expressão, se não me engano, se eu estou enganado, quero ser fiscalizado, doutores, mas me parece que usa a expressão, a certa altura, tipo cachorro. O senhor ou o juiz, alguém usou essa expressão. Tipo o coito de animais. Sim. De 4. E eu em cima. Ele puxava o senhor? Sim, com a mão aqui, ó. Aqui. Eu me acordei assim. Ele estava ali puxando da cama para baixo. Me esfregando nele, no caso. Tá, e aí depois, como é que foi? Aí eu levantei, o que é isso, perna? Eu levantei para a cama, peguei, que eu estava com o revólver embaixo do travesseiro, e apontei para ele, ele levantou bem rápido, apavorado, assim, calma, mas, baixa a arma, amanhã a gente conversa. E saiu do quarto. E bateu a porta. E aí como é que ficou essa... Nisso ali, eu fiquei ali acordado daí um tempo, né? E como é que ficou a situação de vocês depois disso? No outro dia, ele fez café, eu levantei, me escovei, ele fez café, e eu já pensando em já ir embora. Eu tomei café, né? E ele, meu, isso aqui fica só entre nós, e aí eu levantei e fui embora. Eu não tenho muitos detalhes assim sabe? Minutos por minuto, mas foi as partes principais para mim que ficou, são essas. O senhor guardou isso por toda a sua vida? Depois só no dia que eu soube, comentaram que ele podia ter sido o autor do crime, que me veio isso. O senhor nunca contou isso para ninguém antes? Não, senhor. Eu devo imaginar, mas eu vou lhe perguntar, porque eu estou aqui para perguntar, não para imaginar. Por que o senhor não contou para ninguém isso antes? Não sei. Não sei lhe dizer, até porque foi lá que acho que no outro dia depois, uns 2 dias depois, eu já nem lembrava mais. Não foi uma coisa que eu gravei. Você não deu importância? Não. Mas eu sei que aquilo aconteceu pelo fato de eu ter ouvido falar coisas dele em relação com o sobrinho. É que não houve propriamente uma relação sexual, né? Não. Talvez aí o senhor talvez... Porque eu estava dormindo, né? Eu me acordei nessas 2 situações assim já, né? Uhum. Como é que é essa história aí, porque eu vou lhe perguntar antes que a defesa pergunte. Essa história de um dinheiro aí, como é que foi? O senhor continuou mantendo uma boa relação com ele depois que cresceram? Não. Depois que o senhor cresceu? Quando eu soube que estavam falando dele, e eu me lembrei disso, do passado, eu liguei para ele um dia e perguntei, falei, perna, estão falando, o pessoal aqui estão falando que tu matou o Andrei, né? Que tu quis estrupar ele. Tá? Aí eu vou te perguntar, foi tu ou não foi? Ele disse que não, umas 2 vezes, 3 vezes. Aí eu disse, não, porque tu sabe que eu me lembrei, acabei me lembrando do que aconteceu aquela vez lá embaixo no Ticesa. E eu estou só te perguntando para mim saber. E ele disse que não. Né? Aí eu tinha dito depois que eu ia como é? Testemunhar, né? Pelo que tinha acontecido antes, que se ele dissesse que foi ou não foi, eu ia testemunhar a favor da Kátia em relação do Andrei, né? Contando o que aconteceu no passado. O senhor ligou para ele para saber primeiro dele, antes de testemunhar, se era verdade. Se era verdade isso, porque já estava um comentário lá na rua. Eu queria ver se ele confessava para o senhor. Outro dia ele me ligou e perguntou, aí a gente conversando, assim, eu até então, né, tinha dito que ia, nessa vez que eu liguei para falar que eu ia testemunhar a favor da Kátia, né, aí ele perguntou, eu falei, eu estou sem trabalho, ele me ligou. Aí eu falei, eu estava sem trabalho, como é que tu tá? Estou bem, estou parado agora, né, eu estava casado naquela época. Aí eu falei, não, a mulher tem que fazer uma operação, né, eu estou apavorado, queria um serviço. Aí ele perguntou para mim quanto que eu ia gastar. Eu falei que era 4 mil na época.
Ela me disse que era 4.000. E eu disse para ele. Ele assim, não, me dá um número de uma conta, que amanhã eu te dou. Eu te empresto esse dinheiro. Eu disse, não, tá, meu. Eu sei, a hora que der, eu acerto contigo. Porque para mim, na minha cabeça, não tinha... Eu não estava misturando isso de eu ter dito para ele que ia testemunhar para aquele outro dia de ele me oferecer esse dinheiro. Porque era para... Como eu expliquei para ele, né, que eu estava sem trabalho. Ele lhe ofereceu esse dinheiro antes do senhor depor? Antes? Ele lhe transferiu esse dinheiro antes do senhor depor? Bem antes. Então, se ele tivesse lhe comprado, o senhor não vinha depor? Não. Mas o senhor veio. Eu vim. Porque ele não me pagou nada, para mim não tem nada a ver, eu acho que foi... Não misturou uma coisa com a outra. Foi uma outra coisa, entendeu? Como dito, eu vou lhe perguntar antes que a defesa lhe pergunte. O senhor acabou que não pagou esse dinheiro? Sim, daí depois a gente não teve mais contato. Porque daí eu não tinha mais ele no Face, não tinha mais o número dele, não, né? O senhor tem condições de pagar esse dinheiro para ele? Hoje? É. Teria. E quer pagar? Não teria. Não, agora? Você fala agora? Não, agora não. Se dissesse para o senhor, vamos pagar esse dinheiro aí em 40 vezes aí, o senhor pagaria? Pagaria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então. Da minha parte foi o que eu estou lhe dizendo, O né? senhor não foi depor para não pagar a dívida, digamos assim? Sabe? Não. Vou lá e deponho e... Não. Até porque não foi um dinheiro dado de compra, para mim não me depor nem nada, né? Se foi, o senhor não pagou, porque o senhor veio depor. Eu não tivemos mais contato também, né? Depois deu tudo isso. Não que eu não quisesse. Se for o caso de ter que pagar, eu pagaria em algumas vezes aí. E o senhor... Quer perguntar? Alguma coisa que eu tenha esquecido aqui, que o senhor se recorde? Eu lhe pergunto, na época ele andava com muita gurizada nova? Sim. Aquele tempo era eu, tinha mais alguns amigos, até, eu vou lhe dizer, o pai do Andrei. Né? Foi dito aqui pela Kátia, se não me engano, hoje ainda, que ele era conhecido por andar com... Está no processo também, vários depoimentos, por andar com a meninada mais jovem, isso é verdade? Ele tinha bastante amigos da minha idade na época, né? Também. E jogavam bola junto? Sim. Eu sou do tempo que pequeno jogava bola com os grandes, mas... Sim, ele era um dos que aceitava os menores jogar junto ali, não se importava. E isso foi uma das coisas que fez eu querer ficar amigo dele, né, no fim. E ele organizava alguma coisa assim, tipo de passeio, de piquenique, de alguma coisa desse tipo, com a gurizada? Não. Não? Só o jogo de bola mesmo? Era isso daí. O senhor guarda rancor dele por esse fato, por isso que aconteceu? Foi o dia que eu perguntei para ele se ele tinha feito, né? Não. Do senhor ter sofrido o abuso sexual que o senhor refere, o senhor tem raiva dele por isso? Na verdade, eu acho que... Como é que eu posso dizer? Sem ficar... Eu me arrependo de não ter puxado a arma e ter tirado aquele dia. Porque hoje, né, não teria acontecido nada disso com o Andrei. O senhor se arrepende? Sabe? Porque eu corri esse risco também, sabe? Eu parando e pensando, né? Porque foi uma coisa ali, ó, que eu estava na casa de outras pessoas, eu ia embora no outro dia, entendeu? E naquela época eu era gurizão, não era que nem a gurizada de hoje. Sabe? É isso aí que eu ia chegar também. Isso aí o senhor está com... O senhor, que ano o senhor nasceu? 75. Isso aí é 88, mais ou menos, né? O tempo era outro, né? O senhor era um menino muito, muito evoluído, de muitas luzes? Estudava? Como é que era? Não, estudava. Estudava. Qual é a sua instrução hoje? Eu tenho 2º grau. Ensino médio, né? Vou passar para a colega aqui. Márcio,
Primeira coisa que eu lhe pergunto. Como que foi esse teu procurar a família da vítima, a família da Kátia, para resolver contar isso que tinha passado com o senhor há tantos anos, né? Na sua adolescência? Porque como é que foi isso? Quando teve a morte do Andrei, tu foste no velório? Sim. Acompanhou o velório, o enterro e tudo mais? Na verdade, eu fiquei pouco tempo lá, né? Certo. Quando tu acompanhaste isso, deve ter visto o réu no local. Sim. Chegou a conversar com ele naquele Eu dia? dei meus sentimentos para ele, para a esposa dele. Certo. Aí eu lhe questiono, tu chegaste a ver em algum momento o acusado chegar perto do caixão da vítima? Não. Não. Chegou a verificar se ele chorava lá no velório? Não, o momento que eu vi ele, que eu cumprimentei ele e a esposa, eles estavam de óculos escuros. Óculos escuros. Sim. A esposa dele, está se referindo à dona Fabiana? Sim. Conhecia ela? Sim. O senhor tem conhecimento se ele tinha sido padrasto da Fabiana? Sim. Sabia. Conhecia a mãe da Fabiana? Aham. Soube do que ela morreu? Não. Não. Mas conhecia a mãe dela? Sim. Sabe com que idade ele começou a ter um relacionamento com a mãe da Fabiana? Faz tempo. Eu não... em relação a disso aí, eu sei pouca coisa. Pouca coisa. Quando tu conhecesse o Jefferson, ele estava com a mãe da Fabiana? Ele já tinha um relacionamento com a mãe da Fabiana? Olha, eu nunca ouvi assim de os dois estar juntos. Eu ouvi falar, entendeu? Aham. Que ele teve um relacionamento com a mãe dela. Bom, e tu nos relata duas situações que tu passasse que tu te sentiu que ele abusou de ti, correto? Sim. Nessas duas situações, foi essa idade quando tu disse que tu tinha mais ou menos uns 13 anos. Nessa época, ele já tinha um relacionamento com a Fabiana? Não. Não. Quando tem a morte e o Andrei, acontece ali a situação, a um primeiro momento, quando é que tu começou a saber que a família começou a desconfiar do Jefferson? Lá na minha rua, lá, todo mundo se fala, né? Porque ali a maioria é toda militar, então a gente tinha uma convivência grande. Tinha o Clube dos Cabos ali perto, tinha a Colônia dos Cabos lá em Cidreira, né? Então, a maioria do pessoal sempre tinha uma proximidade, assim, né? O pessoal começou a falar, um tempo depois da morte do Andrei, que estavam achando que tinha sido Perna, estava um comentário, bem assim me disseram, que estava um comentário falando que tinha sido Perna, que tinha matado o sobrinho. Uhum. E já se falava naquela época a motivação desse fato ou não se falava em nenhuma motivação? Não, foi isso que a primeira coisa que eu ouvi foi isso de uma vizinha minha lá. Aí uma noite eu estava descendo da casa de uma namorada e encontrei o pai do Andrei. O Ronaldo. Tá. O Ronaldo Andrei me viu. Ronaldo. A gente estava um tempo sem se falar até. Certo. Ele me viu e veio direto, assim, Márcio, tu nem sabe. Descobriram que foi o Perna que matou o Andrei, porque ele quis dar para o Andrei... Posso falar? Pode. Como foi dito? Pode usar as suas As expressões. palavras, o que ele me falou. Que o Perna matou o Andrei porque ele queria comer... Ele quis que o Andrei comesse ele, o Andrei não quis, ele matou ele, por isso que ele ia contar. Certo. E eu fiquei nesse exato momento aí, que eu me lembrei do que aconteceu. Depois eu indo embora, foi que eu fiquei, e aí... Aí tu começou a lembrar daquela situação que tu tinha vivido. Aí me veio toda ela, assim, no geral, né? Entendeu? Que me fez... aí eu falei com uma amiga minha, que eu queria falar com a Kátia, conversar com ela, porque daí tinham dito que tinham encerrado o caso.
E que tu queria contar para a Kátia, Eu o que tu queria tinha... falar porque eu já não estava me sentindo bem com o que tinha acontecido e isso daí, né? Com a sua situação do passado. E aí tu procuraste a Kátia para contar para ela. Sim. Aí a gente conversou e eu contei o que tinha acontecido. Certo. E tu contaste para ela espontaneamente, correto? Sim. Ninguém te obrigou a nada. Não. E aí ela te encaminhou para ser ouvida no Ministério Público, é isso? Sim. Sobre os fatos? Aham. É isso? Sim. A tua narrativa sempre foi de forma espontânea. Sim, sempre. Como agora. Como agora. Márcio, e o Andrei? Tu conhecias o menino? Conheci ele, mas a gente não teve... Hoje esses dias eu estava lembrando que uma vez só que eu fui com a Kátia, com o Ronaldo e ele, fomos no jogo no Olímpico ainda, no jogo do Grêmio. Certo. Mas a gente não tinha convívio assim. Maior. É. E aí eu te questiono o seguinte. Quando tu contaste para a Kátia, o que ela te disse? Que ela gostaria que tu contasse para o Ministério Público? Tu estava sozinho quando tu conversou com ela? Tu estava com o Ronaldo? Ou estava com o Luciano? Como é que foi essa conversa? Quem é que estava contigo? Tava só nós dois, eu acho. Só vocês só dois. E aí ela que te pediu para conversar. Aí eu falei se eu poderia ajudar, se isso influenciaria, né, no caso em reabrir o caso, porque ela também começou todo mundo a ficar com essa coisa dele ter sido o assassino. Certo. Bom, quando tu prestaste depoimento na justiça, tu fizeste uma referência que tu tinhas conhecimento que tu não eras a única vítima de abuso. Como eu lhe falei, que ele tinha amigos da minha idade, tinha no caso seria hoje, se ele é casado com a Fabiana, o cunhado dele, que é o Luciano, o Ronaldo, era tudo da mesma idade e eram pessoas que ele andava. Eu não sei porquê, mas aquele dia que o Ronaldo veio e me falou que tinha certeza que o Perna que tinha matado o Andrei, porque ele queria que o Andrei comesse ele. Isso aí não foi uma coisa de dizer que foi um estupro, foi uma coisa de... Para mim, me veio assim, ó, aconteceu comigo também. Certo. E eu, na minha cabeça, então, eu imaginei isso, entendeu? Não vou dizer que mas eu tenho umas dúvidas que ou ele tentou com o Ronaldo, ou aconteceu algo com o Ronaldo entre os dois. Isso eu posso... Né? Porque... Certo. Até há referências... o senhor disse que frequentava a Associação dos Cabos, ou era amigo do pessoal da Associação dos Cabos. E há referências no processo de algum abuso ali com algum filho ou filha de associação de cabos. Isso o senhor nunca ouviu? Não. Certo. Então, a sua desconfiança é em relação ao próprio pai da vítima. É. Mais alguma coisa que o senhor tenha anotado? Porque depois disso, do que aconteceu lá, como aqui em Porto Alegre, ou mesmo na praia mesmo, que a maioria, todo mundo ali, o verão lá na Colônia dos Cabos, né? E é em frente à casa dos meus avós. Então, eu saía daqui de férias para ver outras pessoas, e sempre as mesmas que estavam lá, né? Dali eu parei de andar com ele, e ele começou a andar, havia ele muito com o Ronaldo. Naquele tempo, assim, tipo, na praia, né? Certo. Por isso que tu tinha essa desconfiança. Alguma outro comportamento do acusado que te chamasse a atenção? Como assim? Que tu não... Alguma coisa que tu tivesse observado diferente? Não.
Bom, aí tu disseste que contou para a Kátia e tu contou para ele que contaste para a Kátia, certo? Sim. E tu usou uma expressão e uma frase aqui em juízo. Quando eu falei com ele, eu disse que, né, ele me desejou boa sorte e que Deus protegesse eu e a minha família. Esse boa sorte, Deus protegesse a tua e a tua família. Tu disseste que sentiu que tu te sentiu Foi. ameaçado com Foi isso. o- Pode voltar nos explicar melhor isso tudo? O jeito dele falar, assim, tipo, foi como, então faz o que tu achar melhor, só que, tipo, vou modificar a frase. Para mim veio, te cuida, então, Deus te proteja, tu e a tua família. Eu acho que até então, eu ia depor, né? Não tinha nada a ver minha família. Certo. Sabe, nesse dia eu fiquei meio assim também. Foi o dia que eu me senti ameaçado. Sentiu ameaçado naquela frase. Marzo, eu vi, durante o processo, em alguns momentos, a defesa chegou a tecer críticas à tua vida pessoal, enfim. Eu te pergunto assim, o que tu faz da tua vida? Hoje? É. Hoje eu tô faz 2 meses sem trabalho, que eu perdi o serviço, mas eu estava trabalhando, prestando serviço para o Correio. Para o Correio. Uhum. E tu não teria nenhum motivo pessoal para querer prejudicar o acusado? Não. Tu resolveste falar com a dona Kátia porque tu estava com aquilo engasgado. Sim. É isso? Eu queria tentar fazer o certo, porque eu acho que eu não ia conseguir viver até hoje sabendo o que aconteceu lá, ouvindo esses comentários dele ter feito hoje o que aconteceu. Né? E pelo que eu soube, como o Andrei foi morto, como foi encontrado, não tem como acreditar em dizer que ele se suicidou. Uhum. Entendeu? Então, eu escapei disso. Eu posso dizer assim, né? Tu escapou disso e tu pensou na criança. E na mãe. E na mãe. Eu te agradeço. E não sei se meu colega Amorim tem alguma questão, senão eu já passo a palavra para a assistência. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Jefferson. Marzo, perdão. Tenho só uma pergunta. Depois que o senhor ouviu essa frase, que lhe soou como ameaçadora, né, boa sorte para ti, Deus proteja tu e a tua família, o senhor passou a ter algum tipo de cuidado, mudou de cidade, mudou de casa? O senhor tem lembrança disso? Sim. Aí eu fui morar em Itapuã, aí depois eu fui para Santa Catarina. Sim. E antes o senhor morava onde, quando teve essa conversa com ele? No Partenon. No Partenon, em Porto Alegre. Tá bem. Satisfeito. Obrigado. Obrigado, Excelência. Doutores, pela defesa. Obrigado, Excelência. Boa tarde, seu Marzo. Boa tarde. O senhor já esteve aqui no fórum um tempo atrás e nós fizemos algumas perguntas para o senhor. Antes disso, o senhor compareceu no gabinete da promotoria e lá o senhor expôs esses fatos também. Me causa um pouco de estranheza, seu Marzo, a respeito desse dinheiro que o senhor está comentando aí com a doutora promotora de justiça. Eu quero saber o seguinte. Esses R$4.000, Sim. esses R$4.000 que o senhor pediu ao Jefferson, esse pedido foi antes ou foi depois de comparecer ao gabinete da promotoria? Foi antes eu não pedi. Ele perguntou, né, se ajudaria e ele me emprestasse, se ele me desse dinheiro, eu disse, não dá, aí tu me emprestando, depois a gente se acerta e eu te pagaria. Entendi. Então, o senhor pegou esse dinheiro antes do senhor ir na promotoria. Sim. Ok? O senhor lembra quando foi que o senhor pegou esse dinheiro?
dia? Não. O ano? O senhor está perguntando o dia? Mês, ano? Não. Não lembra? Não. O senhor lembra quando o senhor foi na promotoria? Eu lembro quando eu fui, eu não me lembro os dias nem... Né? Não lembra o ano, não lembra o mês, não lembra o dia. Mas foi depois em relação do dinheiro. Esses fatos que o senhor está falando aqui, que o senhor não lembra a data, são bem recentes, não são? Não, são. São menos de 30 anos, seu Marzo? Não, sim, São menos de 30 anos, seu Marzo? são menos de 30 anos. Menos, né? O senhor não lembra? Não, senhor. Seu Marzo, depois que o senhor foi na promotoria e relatou esses fatos aqui, em algum momento, depois que o senhor foi na promotoria e relatou os fatos, em algum momento o senhor entrou em contato com o Jefferson novamente? Não, O Jefferson entrou em contato com o senhor? não, Ele nunca, então, depois disso, pôde lhe cobrar esse dinheiro? não, senhor. Não? Não. Ok. Sem mais, excelência. Muito obrigado. Pelos juradas, alguma pergunta? Não. Muito obrigada, seu Marcos. O senhor está dispensado, tá bom? A gente vai fazer o intervalo um pouquinho maior agora, pessoal, uns 15 minutinhos e já voltamos. Meu nome é Luciano Gauss. Eu nasci no dia 26 de 2 de 1972. Tá, vamos lá. Senhor Luciano, o senhor tem algum vínculo com o réu Jefferson Olmiro Lopes Goulart? Não, Com a família do Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves? os conheço. Mas mantém vínculo de amizade íntima com eles? Não, Não, tá. Então, o senhor está em juízo, o senhor está advertido que deve responder a verdade sob pena de crime, certo? O senhor vai responder algumas perguntas. Se o senhor não souber alguma resposta, não tem problema, tá? O senhor responda aquilo que o senhor sabe. Ministério Público. Boa tarde, senhor. boa O senhor tarde. está bem? Sim, O senhor pode sentar um pouquinho de lado, porque o senhor vai depor para aquelas 7 pessoas que se encontram atrás daquela moça? Só tome cuidado de falar no microfone, tá bem? Boa tarde, senhor Luciano. O senhor está hoje sendo ouvido para nos narrar. Bom, o senhor conheceu o menino Andrei, correto? correto. Conheceu também a mãe dele, a dona Kátia. Sim. Eu precisava que o senhor nos contasse como é que o senhor conheceu a dona Kátia, se o senhor esteve na casa dela, o que o senhor sabe e em que circunstâncias o senhor esteve na casa dela. O que eu iria lhe pedir, né? O senhor falasse no microfone. Sim. Eu pedi para o senhor virar, porque quem está lhe ouvindo está na sua frente, né? E são eles que são os destinatários da prova. Então, é importante que eles lhe vejam, né? Então, o senhor não se preocupe em me olhar, nem olhar para a juíza. O importante é que o senhor olhe para quem vai julgar, que são eles. Correto? Correto. Então, por favor, em que circunstâncias, como é que o senhor conheceu a dona Kátia? Primeiramente, o condomínio onde a dona Kátia reside, né, eu presto serviços como instalador técnico em elétrica, ar-condicionado e, na época, como aquecedores a gás. Então, como já tinha alguns clientes lá, fui solicitado via grupo e a dona Kátia teve um problema no aquecedor, né, que era um vazamento de gás, e pediu para que eu fizesse uma verificação, uma visita técnica. Certo. Isso o senhor recorda se o Andrei ainda era vivo? A primeira vez que eu instalei o aquecedor, assim que a dona Kátia se mudou para o DESAN, eu cheguei uniformizado e conheci o menino. O menino. O Andrei. Porque quando
ela mudou-se para lá, não havia aquecedor, tinha um aquecedor velho e tinha que fazer manutenção. Então, me apresentei, fiz a vistoria, e assim conheci o Andrei, que estava no quarto, e a mãe dele chamou, porque me apresentei uniformizado, e eu possuía um colete que eu usava as ferramentas, e isso chamou a atenção dele. Então, eu, muito simpático, removi o colete do meu corpo e coloquei nele. E ele ficou contente assim de estar com um colete de ferramentas, porque eu vi que o senhor sorriu assim quando falou disso, por isso que eu estou lhe perguntando. ficou muito contente. Muito. Era um menino alegre. Era um menino alegre. Sim. Passado isso, passou algumas semanas, não lembro exatamente, se deu o fato. Certo. Se deu o fato, o senhor quer dizer a morte do menino. Sim. Tá. E aí? Aí, novamente, a dona Cátia me solicitou uma visita técnica, porque achou estranho o cheiro do gás, né? E então compareci lá, e ao me deparar com o aparelho, com o aquecedor, né? Por onde passava a linha de gás, existe uma peça, né? Chamado flexível, que é uma mangueira de conexão. Ela vai um anel de vedação, e este anel de vedação estava no sentido inverso, dentro da tubulação. E eu já expliquei isso, que não tem forma deste anel de vedação ficar naquela posição, a não ser se remover a porca e introduzi-lo ele na tubulação. E aí reapertá-lo. Mecanicamente não, acidentalmente não, pressão não, somente abrindo a válvula e mudando de posição. Então, isso me chamou a atenção, mas até então expliquei para eles o que estava acontecendo, que tinha tipo uma sabotagem ali, né, para danificar, para... Alguém mexeu. Aí eu tenho que fazer uma pergunta. Para poder mexer nisso, a gente está falando ali de uma válvula que o senhor disse que estava invertida ali, enfim, como é que o senhor usou a expressão? Inversa? É uma mangueira flexível, tá, de malha de aço. Ela tem uma porca de 0,5 polegada e ela tem um anel de vedação também de 0,5 polegada. Ela foi introduzida, vamos dar um exemplo, isso é uma aliança, um anel, né? Ele entra assim, ela ficou no sentido vertical. Então... Não tem como entrar, não tem. Certo, mas isso demandaria alguém com força, com chave, ou uma criança conseguiria fazer? Nunca o quê? Só com uma chave de grifo para soltar com bastante força, para soltar a pressão. Bom, o senhor fala em chave de grifo... É uma chave de boca. Ah, uma chave de boca. Vamos número lá, 14. né? Porque o senhor falar em chave de grifo para alguém assim que não chega nem perto. Chave de boca, número 14. Certo. E isso, então, exigiria... Força e conhecimento de que ali era a linha do gás. Isso não porque o senhor tinha estado nessa casa há pouco tempo, certo? Há menos de um mês. Talvez um pouco mais, não recordo exatamente. Foi logo quando ela mudou-se para o DESAN que ela pediu umas instalações, iluminação e inclusive aquecedor. E aí, quando o senhor volta e o senhor vê essa situação, eu lhe pergunto o seguinte: então não havia como essa reversão ali, essa situação ter ocorrido,
Primeiro, o senhor disse sem uma chave. Segundo, não por força de uma forte ventania ou de um... Pressão, não. Teria que ter força humana. Sim, E essa válvula ficava dentro de casa? ficava abaixo do aquecedor na área de serviço, Dentro de casa. a 1 metro do chão. Ou seja, as pessoas que teriam contato com essa válvula teriam que necessariamente transitar dentro daquela casa, correto? Correto. Seu Luciano, aí eu tenho que lhe questionar uma próxima questão. O senhor, seu filho era colega de aula do Andrei, certo? Sim. Como é que foi na escola esta situação? O que seu filho lhe relatava em relação ao relator, né, depois da morte do Andrei como colega, como pessoa de dentro da sala, e como é que foi isso para ser trabalhado dentro da escola? Era começo de ano e o meu filho Lucas, né, na época 11 para 12 anos, não estudavam na mesma sala, mas em si na mesma escola. E o Lucas, meu filho, acabou conhecendo ele de passagem, né, de fila da escola e tal. E logo após a tragédia, vamos dizer assim, né, o ocorrido, meu filho chegou em casa contando o que, nossa, pai, hoje deu uma situação na escola, um menino foi encontrado morto, e eu, quem? Aí ele falou o nome, eu não associei o nome na hora, porque não lembrava, mas em seguida, como quase que diariamente ia trabalhar no condomínio, já fiquei sabendo do ocorrido, né? Então... Certo. E no condomínio, o que se falava em relação à vítima? Alguém comentou alguma coisa? Não, ninguém comentou nada. Porque o senhor chegou a dizer que o porteiro disse que a vítima era educado. O Andrei era um anjo. O Andrei era um menino sorridente, alegre. Não tinha motivos para ele fazer o que dizem que ele fez. Não tem como. Não tem. Qualquer pessoa que o conheceu, eu mesmo que uma única vez, quando dei meu colete para ele vestir, já vi o brilho nos olhos dele e vi o quanto ele era especial. É um menino do bem, como a gente diz. Na escola, por ser um menino bonito, um menino de cabelo bonito, de olhos bonitos, chamava a atenção das meninas. Então, um menino alegre. E o pouco que algumas pessoas, ao decorrer desses 9 anos, diziam a mesma coisa. Ele brincava na piscina, ele andava com skate, e às vezes estava com a camisa do Grêmio. Um menino alegre, normal. Nada depressivo, nada que pudesse dizer que não era uma criança feliz. Certo. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Eu sinto muito pela mãe, por ele, e que fique registrado essa pessoa que está sendo acusada aí. Se você fez algo, agora é a hora. Tá certo. Doutor, encerrou o MP? Doutora Amorim, o senhor vai fazer alguma pergunta? Doutor, pela assistência? Pela defesa? Pois não, doutor. O senhor pode ficar como está. O senhor vai responder algumas perguntas do advogado agora, tá? Tá, Por ok. favor. Boa tarde, seu Luciano. No micro, por favor. Boa tarde. O senhor foi ouvido em duas... Sim, o senhor tem que chegar um pouquinho mais perto. O senhor foi ouvido em duas oportunidades? Não dá para se ouvir. Calma, doutor. Tá ligado? Sim, sim.
Sim, é que o senhor tem que chegar um pouquinho mais, tem que ser o Aqui? jeito. Isso, acho que sim. Tudo bem. Isso, perfeito, doutor, obrigada. Seu Luciano. Boa tarde, senhor. Pois não. Boa tarde. O senhor foi ouvido em 2 oportunidades. O senhor foi ouvido a primeira vez no gabinete da doutora promotora de justiça. O senhor está lembrado? Claro. Sim. O senhor foi ouvido depois, na sequência, aqui em juízo. Sim, senhor. Tá? Logo depois que o senhor foi ouvido em juízo, o senhor recebeu uma intimação do juiz? Logo depois que eu recebi... O senhor pode repetir que eu não compreendi. Eu vou explicar. O senhor esteve aqui em juízo, certo? Certo. Depois o senhor voltou para casa. Sim. Depois que o senhor esteve aqui em juízo, o senhor recebeu uma outra intimação do juiz? Não essa agora por último. Logo depois daquela audiência, Sim, recebi. o senhor lembra o que era? Não, não lembro. O senhor lembra que era para o senhor juntar um documento ali para provar a data que o senhor fez o concerto? Lembro, sim, exatamente. Lembro. Então, se o senhor recebeu aquela intimação que estava dizendo para o senhor juntar um documento para provar a data que o senhor fez o concerto, por que o senhor não trouxe esse documento para o juiz? Eu não recebi por escrito. O senhor está equivocado. Eu fui orientado a fazer um documento da data aproximada que fiz a visita técnica. Seu Luciano, o juiz despachou naquele dia uma intimação para que o senhor comprovasse através de documento a data do concerto. A pergunta é, Seu por que o Luciano, senhor não trouxe o documento? O senhor recebeu uma notificação em casa depois da Não audiência? recebi nada. Não recebeu. E na audiência, quando o senhor foi ouvido pelo juiz, houve um pedido para que o senhor juntasse algum documento, algo nesse sentido a respeito da data desse concerto? Eu acho que sim, que o juiz perguntou se eu tinha no bloco de notas de segunda via e eu ia verificar. Certo. E o senhor chegou a fazer essa verificação? Me mudei na época, eu moro hoje em Florianópolis, e acabei extraviando o bloco de notas e não encontrei, então não apresentei, com certeza. Tá, não tem problema. Doutor? Ok, então não apresentou. Senhor Luciano, o senhor disse aqui para nós que o aquecedor era velho. Acabou de falar aqui para nós. Era velho? O primeiro, sim. O senhor disse aqui também para nós que após semanas o senhor retornou. Mas eu queria que o senhor esclarecesse, então, já que o senhor não juntou aquele documento, quantas semanas após? Após o primeiro concerto, doutor? É isso, Excelência, obrigado. Após o primeiro concerto, acredito que uns 3 meses depois, quando comprado um novo aquecedor, foi solicitada a visita porque tinha fuga de gás, cheiro de gás, né? Tá, mas então, pera ali, que agora eu não estou entendendo. Nós tínhamos um aquecedor que era velho. O senhor esteve lá. Depois de algumas semanas, o senhor esteve lá para trocar o equipamento. O que o senhor fez no primeiro concerto, seu Luciano? O senhor lembra? Fiz uma vistoria e estava ok. Que era esse aquecedor velho que o senhor faz menção? Isto. Tá. E depois o senhor voltou lá, depois de um tempo, era o mesmo aquecedor? Não, era um novo. Era um novo. E o senhor localizou algum defeito? O defeito que eu constatei foi o anel de vedação estava ao contrário. Seu Luciano, se o senhor foi lá, fez a verificação de um aquecedor velho, estava ok, fizeram a troca do aparelho, o senhor voltou lá e tinha algo de errado, então não foi o senhor que fez o conserto desse aparelho novo ou a instalação do aparelho novo. Estou correto? Eu fui fazer a vistoria no aparelho novo em virtude de estar com vazamento, segundo a dona Cátia. Eu cheguei no local e constatei que havia fuga de gás. A pergunta é a seguinte:
O senhor verificou um equipamento velho. E quando voltou para fazer a inspeção, era um equipamento novo. Então, não foi o senhor que instalou o equipamento novo. É isso? Fui eu que instalei o equipamento. O segundo equipamento fui eu. Só não recordo a data exata. Qual a dúvida que o senhor está? A dúvida é essa. O senhor foi lá, fez a verificação de um equipamento que estava bom. Ou acabou de falar para nós aqui que o senhor Só voltou. um pouquinho, doutor. Só um pouquinho. Seu Luciano, o senhor foi lá na primeira vez e tinha um equipamento velho, correto? Correto, mas não tinha vazamento. Tá, Só não funcionava direito. Tudo bem. Daí, nessa data, o senhor trocou o equipamento? Uma semana depois, a dona Cátia adquiriu na loja Maju um aquecedor da Rinnai. Eu fiz a instalação. Aconteceu a tragédia, passado umas 2 semanas, a Cátia ainda passando por essa situação, queria conferir a situação do aquecedor porque estava vazando. Certo. Então, nós temos... Foi exatamente isso que então, aconteceu. nós temos 3 idas suas à casa da dona Cátia, 3. correto? Correto. Perfeito. Doutor. Então, seu Luciano, o senhor já teve 2 vezes aqui, né, uma na promotoria, outra aqui em juízo, e somente hoje o senhor vem relatar que teve 3 vezes lá na casa da dona Cátia para resolver problemas do aquecedor. E o senhor não trouxe para nós uma nota que comprovasse isso. Doutor, qual é a pergunta? Ele não está Foram sendo 2 acusado de vezes nada ou 3 aqui, vezes, doutor. senhor Luciano? Ele já respondeu, doutor. Ele foi 3 vezes lá. O que ele acha, né, excelência? Bom, doutor, ele está respondendo a pergunta. O senhor pode afirmar aqui para nós, então, quem que mexeu nesse aparelho? O senhor sabe que não. Tá, seu Luciano, doutor, vamos todo mundo se acalmar, tá? O senhor faça as perguntas bem objetivas, que o seu Luciano vai responder também de forma bem objetiva. Bem objetivo, excelência. Isso, por favor. Seu Luciano, Sim, senhor. a pergunta que eu ia fazer, a doutora promotora lhe fez, mas eu vou ter que voltar nela. A respeito da ferramenta. Eu ia pedir qual é o tipo de ferramenta para mexer no aparelho. O senhor disse para a doutora que é uma chave de grifo, que é uma chave de boca número 14, certo? Sim, ele já falou isso, doutor. É sim ou não? Ele não respondeu. O senhor confirma, seu Luciano? Eu confio, eu vou reformular então, tá? Uma chave de grifo é uma chave autorregulagem. Ela vai do 0,1 ao 18 milímetros, certo? Eu não tenho uma precisão agora de memória de saber se é a 14 ou é a 16 a bitola da polca da mangueira do gás. O técnico é o senhor, não eu. Tá, então, mas o senhor confirma que é uma que precisa de uma ferramenta Precisa de uma pra ferramenta. mexer. Ótimo. Doutor, por favor. Seu Luciano, essa ferramenta aqui que o senhor falou, de 0 até 14, 16, todo mundo tem em casa, seu Luciano? Doutor, isso ele não tem como saber, doutor. Essa é a quanto que as pergunta. pessoas têm É em uma casa. ferramenta que todo mundo tem em casa, que todo mundo pode ter, ou só os técnicos Doutor, que têm? isso aí ele não tem como Eu responder, posso responder, doutor. doutor? Então, me desculpa, ele não é todo mundo. Então, doutor, é o seguinte, essa ferramenta é uma ferramenta específica. Eu quero entender o seguinte, pessoas técnicas podem só ter essa ferramenta ou ela é fácil Essa de ferramenta ter? pode ser comprada em qualquer loja? Em qualquer ferragem, pode ser até um alicate consegue soltar a polca. O senhor pode afirmar, então, que alguém mexeu de propósito? Posso afirmar que foi sabotagem. Com que expertise o senhor está falando isso? Com o direito de que não tem como uma polca ser conectada com a arruela, tá, do anel de vedação, ela ser introduzida de forma vertical dentro da linha e não na própria base da polca. O doutor Thomas, na outra vez que o senhor esteve aqui, em juízo, doutor Thomas, o juiz que estava presidindo a audiência naquele dia, ele fez uma pergunta para o senhor. Se alguém tivesse afrouxado a porca, o senhor respondeu, alguém mexeu. Eu não estou dizendo que foi de propósito. E hoje o senhor vem aqui e diz que foi de propósito? O senhor disse lá, está gravado aqui. Doutor, vamos deixar estabelecido que o senhor entende que alguém deve ter mexido nessa peça que o senhor está falando.
Seria possível dessa peça dar esse defeito sem alguém mexer? Fica mais fácil assim a pergunta. Exatamente. O senhor acha que é possível esse defeito ter acontecido sem alguém mexer? Não, tem que soltar a polca para que isso aconteça. Eu não estou acusando ninguém, estou O dizendo... senhor acusou aqui. O senhor falou ali, se essa pessoa que está respondendo aqui... Tá, doutor, ele não acusou, ele disse se. Mas, enfim, vamos prosseguir. Ele disse que não tem como soltar, doutor. Próxima pergunta. Quando o senhor chegou no dia, lá no apartamento, havia cheiro de gás? Sim. O senhor lembra do que o senhor respondeu no dia que o senhor veio aqui em juízo? Não, senhor, não lembro. Tá, ok. Obrigado, excelência. Tá, eu tenho uma pergunta aqui de uma jurada ou um jurado. Esse dano, esse defeito que o senhor encontrou, ele acarreta vazamento de gás, correto? Correto. Tá. E assim, a pergunta é o que poderia acontecer com esse vazamento? Esse vazamento ele ficaria acontecendo até que alguém que fosse feito conserto, que fosse fechado esse registro, como que funcionaria isso? Até ser fechado o registro e ser feita a manutenção. Até então, o fluxo de gás sairia e aí provocaria o cheiro, né, do butano e logo o pessoal da zeladoria ali, já, assim como o morador da frente, lembro que comentou que sentia muito cheiro de gás, o professor Heleno, e logo que entrei no corredor já percebi o cheiro de gás. Então, quando coloquei a espuma para teste, constatei que havia bolhas saindo da porca, da tubulação, do gás do aquecedor. Então, quando abri a porca, vi que o anel de vedação estava dentro da mangueira. Isso não pode ocorrer de forma natural, mesmo por via pressão. Somente se tu tirar o anel de vedação, dobrar no meio e introduzi-lo para dentro do cano. Tá. Essa manobra que o senhor está dizendo, a pessoa tem que conhecer algo desse equipamento para fazer? O que o senhor me diria a respeito disso? Eu não vejo assim, vejo que, claro, que se alguém quisesse fazer propositalmente, teria só afrouxado um pouco a polca, o gás já sairia igual. Achei estranho, é isso que eu estou dizendo. Eu não, propositalmente foi feito de propósito, desta forma. Se foi por maldade, por sacanagem, não sei. Gás estava saindo. Tá. Mais alguma pergunta pelos jurados, pelas juradas? Não? Não? Satisfeita. Muito obrigada, seu Luciano. O senhor está dispensado. Obrigado. O senhor precisa de algum atestado de comparecimento? Não. Tá. Muito obrigada. Não autorizaram a imagem na transmissão pela internet, então a gente também vai interromper essa transmissão. Tá, agora nós temos duas testemunhas que pediram, então, que o réu não assista o depoimento. A gente vai colocar o réu para o lobby, tá, na sala virtual. Depois a gente o chama novamente. E nós temos duas testemunhas também que não autorizaram a imagem na transmissão pela internet, então a gente também vai interromper essa transmissão e depois da oitiva delas a gente retorna, por favor.